Bom, vamos acompanhar o meu dia, mostrar o que que eu faço, o que que é minha rotina, o que que faz sentido para mim como editor de vídeo. Começo pela manhã e fazendo o meu cardio. Geralmente eu faço isso aqui todo dia, leio um livro, tomo um café simplesmente fazendo um cardio, eu vou resolvendo as coisas no computador. Às vezes faço até reunião com o computador fazendo cardio para fazer alinhamento da semana com alguns clientes. Isso já vai fazendo com que eu consiga otimizar o meu tempo de produção. Talvez coisas que eu demoraria mais tempo para fazer se eu fosse correr na rua, apesar de eu gostar de correr, fazer cardio de manhã também. Eu prefiro fazer a bike em casa porque isso faz com que eu consiga resolver várias coisas ao mesmo tempo. Então eu posso fazer o meu cardio, fazer minha leitura, já tomar meu café, tomar um sol aqui, e isso também já vai agilizando o meu dia. Quando eu não tô aqui, eu vou pra academia, vou correr na rua, vou pro jiu-jitsu, faço outras atividades ali. Eu gosto de começar sempre a maneira mais sistemática possível a minha rotina. Coloco isso aqui para mim dormir também, para mim treinar. Eu tenho um problema respiratório aqui, isso facilita na hora de dormir, de descansar. E eu tô aqui justamente para mostrar a realidade para vocês. Muita gente negligencia, fica mostrando rotininha, bonitinha e tudo mais, mas eu mostro o que de fato funciona, o que funciona na prática. Isso daqui eu não tô te falando que você tem que fazer isso, eu tô te falando o que eu faço e o que funciona para mim. Porque quando eu sou disciplinado com as minhas coisas no pessoal, eu sou disciplinado com as minhas tarefas profissionais também. A maneira como a gente faz uma coisa, a gente acaba fazendo todas as outras. Então, se você pega uma coisa e você tem constância naquilo que você faz, outras tarefas, outras coisas, você vai simplesmente fazer da mesma forma, porque não é sobre a tarefa que você está fazendo, mas sobre como você resolve os problemas ou resolve as coisas do dia a dia da sua rotina. E é isso, vamos pro próximo passo. Vou terminar meu cardio aqui, minha leitura, logo a gente conversa. Por mais que eu não faça dieta, não sou muito chato em relação a isso, eu gosto de me alimentar bem. De manhã sempre tem um café da manhã, um café de qualidade. Não tô sendo patrocinado para falar isso aqui, mas o Bajo é muito bom. Aí geralmente vai 3 ovos, geralmente eu faço como frutas, mamão principalmente, mas aqui a minha queridíssima esposa cortou umas frutas para mim. Aí eu faço os ovos, passo um café de novo, porque eu já tomei café anteriormente. E aí eu tomo meu café da manhã, vou tomar um banho, começo a preparar o meu dia para fazer as edições, ou reuniões, ou gravações daquilo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. O maior cliente que eu atendo hoje, que é a maior parte de faturamento de empresa hoje. Hoje a gente está indo para lá, geralmente a gente fica alguns dias da semana lá, porque eles têm um escritório e tudo mais, todo o pessoal do marketing se reúne. Hoje não vai ter nenhuma reunião específica, mas eu estou indo para lá como de... A gente vai para lá às vezes para passar o nosso dia lá. E a gente está também na frequência, né? Essa empresa é uma empresa que ela faz eventos de inteligência emocional. Quando você tem acesso a algumas informações, alguns eventos específicos, faz com que você consiga pegar algumas coisas que talvez você pagaria para aprender. Então é muito interessante você ter esse tipo de acesso. Além das informações que a gente consegue adquirir nesses ambientes, a gente tem acesso a pessoas que também possam aparecer oportunidades de negócio, fazer parcerias, enfim, várias coisas podem acontecer quando a gente tem acesso. E é um acesso que, se a gente não tivesse essa parceria, obviamente, seria um acesso que você estaria pagando para adquirir tais informações. Como, por exemplo, existem várias coisas que eu aplico hoje, que faz muito sentido para mim, como criador de vídeo, como criador de conteúdo, e que eu aprendi por estar sentando na mesa dessas pessoas. Então, é algo que agrega, faz sentido para mim. E se hoje você não tem um cliente, não tem uma empresa, enfim, um parceiro de negócio que você consiga olhar por esse lado, comece a pensar em relação disso, porque às vezes a conexão que você faz, ela vai valer mais do que dinheiro. Então isso vai abrir portas, encurtar caminhos, aumentar faturamento em alguns casos e fazer com que você tenha oportunidades diferentes do que se você estivesse em outro ambiente fazendo outras coisas em um nível diferente. Eu tô indo para lá hoje, a gente teve uma reunião ontem e essa empresa aí, o grupo de empresários, eles vão estar indo para Israel na próxima semana. Então teve um alinhamento prévio que a gente veio fazendo. Eu vou ficar com a parte de produção audiovisual, obviamente, dessa empresa, e vou ficar responsável de editar um vídeo, resumo da viagem inteira que eles fizeram. Todo dia vão estar subindo
a gravação no Drive, na nuvem, para a gente estar fazendo o download desse material, que vai estar acontecendo as captações lá em Israel durante 8 dias. E esse material vai estar vindo para mim para editar um vídeo bem top aí, para eles apresentarem para esse grupo de empresários quando eles retornarem para o Brasil. Bom, já finalizei várias coisas. Basicamente, hoje eu passei alguns orçamentos, finalizei um vídeo, uma atualização do vídeo institucional que eu tinha que fazer. Já fiz uma parte de uma decupagem de um vídeo que vai ser lançado no YouTube também. E agora eu tô aqui para fazer a minha próxima refeição. Basicamente é whey com aveia em flocos finos e maçã cortadas. Esse é basicamente o que eu gosto de comer à tarde. Não é sempre que eu como isso, existem outras refeições favoritas, mas isso aqui é uma refeição que não pode faltar no dia, a refeição da tarde para mim, porque é a refeição que tem açúcar. Né? Não é açúcar, mas é algo que estimula o meu paladar a comer um doce. E para quem não sabe, eu gosto muito de comer doce. E isso aqui faz parte da minha rotina aí, do meu dia a dia. Não vou dizer para você que eu não como açúcar, não tomo refrigerante, enfim. Eu ainda, apesar de fazer isso com frequência, eu vivo. Inclusive, na última semana eu estive viajando, fui para Santa Catarina, fui para o Paraná e agora eu tô aqui em casa novamente, no estado de São Paulo. E eu engordei e ganhei uns quilos, inclusive. No final do mês agora eu vou ter um campeonato de jiu-jitsu. Vai ser minha primeira experiência com o campeonato de jiu-jitsu. Preciso bater peso, justamente isso aqui já vai me auxiliar também para saciar a vontade de comer doce, parar de comer açúcar por um tempo, para conseguir voltar ao peso normal aí. Agora eu tô em casa, basicamente eu vou fazer a decupagem de mais um vídeo, vou roteirizar alguns materiais e depois a gente vai ter um treino de jiu-jitsu hoje à noite e também vou buscar minha esposa, assim como eu levei ela para o trabalho hoje de manhã. Se você não é do ramo de enfermagem, não conhece nada sobre o hospital, basicamente a rotina é 12/36 na maioria dos casos, e aí são 12 horas consecutivas de trabalho e 36 horas de descanso. Então, se de manhã cedo a minha esposa não está tomando café comigo é porque ou eu levei já ela para o trabalho ou ela já voltou do trabalho e está dormindo, porque às vezes é o período noturno. Então, a nossa rotina a gente concilia dessa forma, eu ajudo fazendo as refeições também, no final de semana geralmente eu faço as marmitas do almoço, pra gente já otimizar o tempo durante a semana. Também facilita com que a gente não fique comendo besteira a todo momento. Por mais que a gente goste de comer pizza, a gente ainda tem uma refeição saudável durante essa semana. Eu preciso fazer uma decupagem, vou aproveitar o momento que eu tenho até chegar o momento de eu ter que buscar ela no serviço. Eu faço essa decupagem, faço mais essa refeição e já vou pronto também com as coisas do jiu-jitsu para poder ir para lá e já ficar pro treino enquanto ela vai treinar, fazer o treino dela de musculação. Sobre o audiovisual, eu uso o SSD para fazer transporte dos materiais no dia a dia, fazer a ponte, porque apesar de eu usar a nuvem você tem que baixar os vídeos para poder jogar na timeline, enfim, é toda aquela burocracia, né? Então, os materiais, os projetos que estão em aberto, eu sempre deixo os arquivos no SSD. Quando eu termino um projeto, eu faço backup dele para a nuvem. Hoje, por exemplo, eu fiz o backup de um vídeo institucional, que é aquele que eu falei para vocês que eu fiz. Fiz uma alteração nele e já fiz um backup dele para a nuvem. Quando eu precisar novamente fazer uma alteração ou atualizar takes, colocar cenas novas nesse vídeo institucional, eu baixo o arquivo novamente, baixo o projeto novamente, vai estar todos os arquivos necessários ali para que eu consiga renderizar o vídeo novamente e somente fazer as alterações necessárias. Hoje não é um dia qualquer, né? É um dia que eu fico mais para edição de vídeo, administração das coisas, enfim, atender um WhatsApp, passando orçamento, mas tem dias que eu fico totalmente voltado para a captação. Então, tem que acordar um pouquinho mais cedo para conseguir fazer a rotina matinal. Não é sempre que eu faço também, tem dias que eu não quero fazer. Tem dias que eu chego cansado em casa também, não quero fazer nada, simplesmente só quero chegar, descansar. Isso acontece, né? Porque a gente é ser humano. As pessoas procuram não mostrar a realidade na internet e a gente está aqui justamente para mostrar isso, mostrar o que realmente é a rotina de alguém que trabalha com produção de visual, que edita, que grava, enfim. Hoje a gente não fez nenhuma captação, mas eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Então a rotina ficou um pouco estendida para eu conseguir mostrar todos os bastidores do que a gente está fazendo por aqui. Nos próximos vídeos, quem sabe a gente possa trazer um backstage aí mostrando como a gente faz uma captação de verdade para vocês. Como eu faço uma captação e também compartilhar a minha experiência com audiovisual, o backstage que não é mostrado para vocês. Agora eu vou fazer a minha última tarefa do dia, né? Vamos dizer assim. O jiu-jitsu, ele tem uma coisa muito doida, que a cultura do Brasil não está acostumada a isso. Existe uma hierarquia e você nunca
de forma alguma você pode desrespeitá-la, quebrar essa hierarquia, esse ciclo, sabe? Uma cultura fortíssima de respeito e honra a quem é mais graduado, a quem tem mais experiência que você. Você nunca, de forma alguma, em hipótese alguma, você pode desrespeitar ou dar prioridade para as pessoas menos experientes. Ou seja, a faixa preta, a faixa marrom, sempre tem que vir em maior prioridade do que você, por exemplo, cumprimentar um faixa branca, cumprimentar um faixa azul. Coisa que o nosso país não tem como cultura, né? Tanto que o brasileiro, ele sempre tem aquele jeitinho milagroso, né? Aquele jeitinho que ele dá um jeito para resolver tudo. E a gente acaba usando isso no dia a dia, né? Como se fosse normal, quando na verdade a gente não deveria acabar negligenciando nossos princípios, os nossos objetivos principais, né? Por exemplo, se você for notar um país de primeiro mundo, os Estados Unidos, por exemplo, de forma alguma você pode negligenciar as regras. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o que eu percebi muito de diferença do estado de Santa Catarina é que, por exemplo, à noite as pessoas não respeitam muito o semáforo, ou quase não respeitam. Então, semáforo vermelho não funciona de noite. Ele fica totalmente desligado, ele basicamente é uma regra que não existe. Isso porque o brasileiro sempre tem aquele costume de dar um jeito de resolver as coisas, né? E acaba negligenciando, quebrando os princípios e regras sobre as coisas. O jiu-jitsu me ensinou que a forma como eu trato o jiu-jitsu, eu trato as outras coisas. Como eu passei a tratar o jiu-jitsu com maior respeito, com maior autoridade, respeitando todos os processos do jiu-jitsu, respeitando todas as partes, eu passei a entender o que de fato era prioridade na minha vida ou não, quais ações ou quais pessoas, quais decisões devem ser prioridade na minha vida. Como, por exemplo, família vem em primeiro lugar, Deus vem em primeiro lugar. Não o trabalho, não coisas supérfluas, por exemplo, eu quero fazer tal coisa. Se você quer fazer algo e você não resolveu nem aquilo que você tem se comprometido, aquilo que você tem como prioridade, como que você vai aproveitar o momento, desfrutar, sendo que você nem fez aquilo que você propôs a fazer para você mesmo? Então, cumprir com um trabalho, cumprir com uma tarefa que você se colocou para fazer, quando você passa a respeitar isso, você começa a tratar as coisas de maneira correta, né? E as coisas começam a fluir na sua vida. Dentro da edição de vídeo também funciona dessa forma, né? Quando você vai editar um vídeo, se você for fazer o ajuste de áudio sem fazer uma decupagem, talvez você esteja pulando etapa, né? Então existe todo um processo que você tem que seguir o passo a passo. Tem coisas que precisam vir primeiro e tem coisas que vão vir segundo e tá tudo bem. Existem a ordem da vida, né? Respeitar as regras e os processos para que as coisas sejam bem sucedidas. E hoje basicamente não é o dia de fazer musculação. Geralmente eu estou intercalando entre musculação e o treino de jiu-jitsu, que é entre as terças e quintas, às vezes na sexta-feira, que é um tatame livre. Eu aproveito também essa intercalação, porque o treino de musculação eu fiz ele por 5 anos de maneira consecutiva, assim, e me trouxe muito resultado, né? Eu pude aplicar isso na minha vida. E eu vejo que o jiu-jitsu tem trazido isso para mim também, ensinamentos que eu posso aplicar em outras áreas da minha vida também. E aí eu sempre gostei de musculação e eu resolvi não abandonar, porque é algo que eu gosto, é algo rotineiro, sabe? Adaptei a minha rotina para fazer o jiu-jitsu e musculação e treinar basicamente todos os dias da semana. Às vezes no sábado e domingo também. Eu continuo abraçando essa perna dele, pesando e grampeio. Grampeei. Vou passando. Então tem que entender o que eu quero fazer com o cara. Vou quebrar a postura, as duas mãos aqui, ó. Vou quebrar pra baixo. Tô quebrando, tá? Pegou na minha lapela lá pra se fazer estourado. Só pra gente finalizar o vídeo de ontem, eu não consegui gravar mais um take pra vocês. Eu saí do jiu-jitsu muito cansado. O treino geralmente é por volta das 8 horas da noite e a gente chega em casa por volta das 9h40, então fica bem corrido. Aí basicamente esse foi o meu dia. Teve um treino de jiu-jitsu de kimono, às vezes tem treino com kimono, sem kimono, vai intercalando conforme as semanas. E aí eu vim direto pra casa, fiz janta ainda e aí fui dormir para poder descansar e começar de novo as tarefas do próximo dia. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, se inscreva por aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que acha que a vida é moleza, ou acha que a vida dos filmmakers ou editores de vídeo é sempre aquela coisa que as pessoas compartilham na internet, né, que não acontecem imprevistos, que elas não têm vida pessoal, que elas só fazem aquilo perante a empresa, né, perante aos negócios e não fazem nada para a vida pessoal. É um dos dias da minha rotina e a gente se vê no próximo vídeo.